Hoje estamos aqui para analisar o GARI11, o antigo GALG11, esse fundo que por durante muito tempo disse que era um fundo não tão bom para se investir, porque não havia diversificação de imóveis, uma alavancagem muito grande. Existiam diversos outros fatores aí que não tornavam esse fundo tão atrativo para investir. Será que esse cenário se mudou aí em 2024? Hoje a gente vai analisar ele para entender tudo que vem acontecendo. Tem uma novidade muito boa, que é o fundo trouxe aí um novo relatório pra gente, um relatório bem mais completo. Eu gostei bastante. Então assim, isso traz mais pontos positivos para esse fundo. Agora também ele deixou de ser um fundo somente de logística para se tornar um fundo híbrido aí. Já vem há algum tempo aí essa nova estratégia, mas hoje a gente vai consolidar tudo aí, vamos entender e no final do vídeo a gente vai saber se é bom ou não investir nesse fundo. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então, já se inscreve aí e fica comigo até o final para a gente poder começar. Bom, pessoal, o GARI11 custando aí cerca de R$ 9,06, com dividend yield na casa dos 11,20%, valorização aí nos últimos 12 meses de 5,84%. A gente olha o gráfico aí dos últimos anos, desde o lançamento do fundo, a gente vê que de fato ele não conseguiu se consolidar aí desde seu lançamento, tá? O fundo acumula uma desvalorização de cerca de 20%, e tendo essa queda aí basicamente até ali em março do ano passado, e depois ele de fato se recuperou e agora está bem lateralizado aí entre 9,10 e R$ 9, tá? Não vem fugindo muito disso. Vê aqui que o fundo está andando bem de lado aí no último ano. Analisando os indicadores deles, hoje o valor patrimonial dele, que é o valor justo, é 9,54. Quando a gente olha o PVP dele, 0,95. Isso mostra que o fundo hoje tem um desconto aí de cerca de 5%. O patrimônio dele é de cerca de 1,2 bilhões, então o fundo cresceu bastante aí nos últimos meses. Tá com cerca de 183 mil cotistas, uma liquidez média diária muito boa. Eu sempre bato na tecla que a questão da liquidez para vocês é porque assim, fundo sem liquidez, se você precisar comprar novas cotas ou até mesmo vender novas cotas, vender suas cotas antigas, você vai estar demorando demais, tá? Para vender. Se você precisa do dinheiro ali, por qualquer motivo, você vai demorar muito. Então a liquidez acima de 1 milhão aí já é uma liquidez muito boa. Geralmente você consegue vender aí a cota no mesmo instante. Então sempre pesem por boa liquidez, tá, pessoal? E aí o dividendo dele, né, já vem pagando esse valor de 0,8 centavos. Bom tempo, tá? Tá nesse 87 aí. E acredito que deve se manter esse patamar aí até os próximos meses. Depois a gente vai dar uma olhadinha aí lá no relatório. Bom, galera, chegamos no digo que é o ponto mais positivo desse vídeo, tá? Que é o relatório do Gari. Cara, já quero começar aqui dando parabéns para a gestão. Durante muito tempo eu critiquei muito esse fundo, principalmente por causa da estratégia dele, o que ele buscava, questão da alavancagem. E hoje eu vejo tudo isso resolvido, tá? O fundo hoje tem uma alavancagem bem menor do que tinha antes, tem bem mais imóveis, está bem mais diversificado. Mudou totalmente a estratégia, agora tem uma estratégia clara e definida, e o relatório dele melhorou muito. Então assim, Gari vem tornando um dos favoritinhos aí da galera no mercado e está dando motivos para isso, tá? Então vamos começar aqui pelo relatório. De início eles já dão um mapa geral aí de sumário, né, do relatório e tudo mais. Se você quiser ir diretamente, já consegue economizar tempo. Mas vamos por partes. Vamos ver aqui cada coisa. Primeiro ele começa falando um pouquinho da visão geral do fundo, que agora o fundo é um fundo híbrido, ou seja, ele vai investir aí em imóveis, tá? Tanto de logística quanto de renda urbana, então ele vai ter essa habilidade, né, tudo mais. Também comenta aqui que eles vão focar em inquilinos aí com contratos atípicos. Contratos atípicos, pessoal, são contratos mais longos, tá? Realmente, por exemplo, a gente faz um contrato de 20 anos e caso esse contrato seja quebrado, o inquilino tem que pagar todo o valor do aluguel. Então, se faltam 10 anos, eles têm que pagar os restos dos 10 anos de aluguel. Então, assim, é bem interessante porque ele prende o inquilino ali no imóvel, tá? E aqui a gente tem algumas informações que são bem importantes. Hoje, o fundo tem 25 imóveis aí no portfólio, prazo médio de 15 anos, tá? Não tem nenhuma vacância, bem interessante tudo aqui que ele divulga. A taxa de administração está entre 0,94% e 1%, e a taxa de performance é 20% do aquecedor benchmark, que hoje é IPCA mais 6, tá bom? Aqui ele começa falando um pouquinho da tese de investimento, da ampliação da tese de investimento, né? Basicamente era um fundo somente de logística antes, que tinham cerca de 5 imóveis no portfólio. Agora é um fundo híbrido aí, que possui mais de 25 imóveis no portfólio. Então,
foi uma abundância bem grande e essa alteração da tese de investimento ajudou muito o fundo, tá? Ele dobrou o patrimônio líquido e ganhou muito mais cotistas. Então aqui a gente tem a comparação, né, do que era o GALG, aí ó, um patrimônio de 500 milhões aí, e o GARI hoje um patrimônio de 1,2 bilhões. Era um fundo 100% de logística, agora é dividido entre logística e renda urbana. Tinha 5 ativos somente, e agora são mais de 25 ativos. Tinha somente 3 inquilinos, agora são 6 inquilinos. O prazo médio aumentou muito. Os contratos ainda são todos atípicos, então a multa é 100% integral. A alavancagem do fundo, que antes era 42%, que eu sempre critiquei, agora está em 24%. Os investidores também aumentaram muito, a liquidez subiu muito, o dividend yield também subiu. Então assim, a gente vê que essa mudança, Guardian, né, para esse fundo, foi muito interessante, o fundo ganhou muito com isso. É por isso que eu sempre falo pra vocês, pessoal, mudanças são muito boas quando a gestora sabe o que está fazendo. E aqui nesse fundo, ao que me parece, eles estão bem cientes das estratégias que estão utilizando. Aqui em relação aos comentários, ele fala um pouco mais do novo relatório que eles estão trazendo agora. Relatório muito bom, tem muita informação interessante para quem gosta de ler. Tem tempo, vale muito a pena, tá? Fala um pouquinho em relação à tragédia do Rio Grande do Sul. Os 2 ativos que eles têm lá no Rio Grande do Sul não foram afetados pela enchente, pelo menos até o momento. Então assim, tudo tranquilo. Comentam aqui que em abril foi concluída aí a aquisição de 21 imóveis, tá? O portfólio, sendo 20 de renda urbana e 1 de logística. Comenta um pouquinho do aumento aí do valor patrimonial e também comenta essa seção aqui, tá? GARI na fila do pão, que é basicamente eles comparando aí o o GARI com os outros fundos do mercado, tá? É bem interessante, tem muita informação lá. A parte de performance é bem interessante, vou até aumentar o zoom para vocês. Primeira coisa, o guidance de dividendos, tá? Nos próximos 22 meses deve ficar entre 85 e 88, tá? 0,088, tá? E 0,085. Isso tudo porque hoje o fundo tem uma reserva muito grande de dividendo, tá? A venda dos imóveis aí da venda do BRF Salvador contribuiu muito aí pro fundo tá criando uma boa reserva e poder estar distribuindo esse lucro. Aqui nós temos a DRE nele. No geral, o fundo tá tendo a receita de 13 milhões, a despesa de 2,6. A gente já vê que a despesa caiu bastante do ano passado para cá. E aí um resultado líquido de 10. E aí vem entregando os 87 mesmo. Muito tranquilinho para o fundo. Aqui a gente tem um pouquinho da comparação da rentabilidade do mercado. O NNTB, muito boa. Alguns destaques aqui. É o top 1 em ganho de cotistas. A gente vê como que o fundo passou a receber cotistas aí desde o ano passado para cá. Aqui a gente tem o portfólio, né? Hoje são 25 imóveis. 2 aí de logístico, tá? 2 tipos de ativos, né, no caso. A gente vê ó, como que ele tá bem distribuído entre renda urbana e logística, bem dividido mesmo. Muito presente no Rio Grande do Sul a receita, né? Mas ainda muito bem espalhado por todo o Brasil. Tá presente no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste. O Grupo Mateus é uma rede de supermercados muito forte no Nordeste, por isso essa grande presença. Aqui ele detalha, né? Cada um dos imóveis. Destaque aqui para Goiânia, Flamboyant. Conheço esse imóvel muito bem localizado. Região nobre de Goiânia, vende muito. E aqui ele vai falar especificamente de cada um dos imóveis. É válido sim, tá? Pegar e ler aqui um pouquinho sobre cada um. Até mesmo para vocês entenderem. Mas no geral são contratos todos muito longos. Muito tranquilinhos assim. Para poder estar investindo aí. Então é muito bom. Aqui embaixo ele fala um pouco aí dos locatários. Fala um pouquinho do market cap aí. Do valor de mercado de cada um. De ver o tamanho do ar líquido da BET, né, em relação aos outros. E a classificação, a grande maioria aí, AAA ou AA. Então assim, são grupos aí muito seguros e muito tranquilos para poder estar investindo. Aqui ele fala um pouco mais dos locatários, uma descrição bem simples aí, mas que vale a pena você ler. Aqui a gente tem um pouco mais falando sobre a alavancagem do fundo. Vê aqui ó, o resumo. Basicamente esse ano o fundo tem que cumprir 46 milhões de obrigações, mas tem 721 milhões aí disponíveis para poder amortizar isso aí. Então assim, nos próximos anos aí o fundo tá muito tranquilo, zero dor de cabeça. E aí o GARI na fila do pão, ele fala um pouco aí em comparação aos outros fundos de tijolos. A gente vê aqui ó, o GARI comparado com os outros fundos híbridos e tudo mais, com os logísticos, com os de renda urbana. Compara várias coisas, patrimônio líquido. Eu acho que é muito válido para quem pensa em investir no GARI e tá em dúvida entre outros fundos. Aqui você consegue comparar e ter uma ideia de verdade em qual que tá melhor para investir ou não. Olha só, bem resumidinho, cara. Então assim, são dados reais, não tem vício aqui ou mentiras. Você consegue ter uma base muito boa a partir disso aqui, ó.
Se você pensa, o pessoal sempre fica pedindo para eu trazer comparações. Aqui a gente tem uma comparação resumida de todos os fundos. E aqui a gente tem um pouquinho de projeção de valor da cota, tá? De acordo com o dividend yield e tudo mais. É interessante essa projeção. Aqui no final ele fala um pouquinho mais sobre a gestora, quem é, quantos investidores, como que ela tá, quais são os imóveis, que tipo de imóvel que tem, o que que ela renda. Também é muito válido. Quem pensa em investir, vale a pena sim. E aqui ele fala um pouquinho do game, né? Que é o fundo de papel que eles têm. Bem interessante, olha só, eles trazem um resumo aqui também. Bom, gostei demais desse relatório. Tem muita informação boa, muita informação importante aqui. Sim, pessoal, excelente trabalho da Guardian aí nesse fundo, tá? Antigo Galg era bem problemático, tinha muitas coisas que eu não gostava dele. Mas o Gary sofreu uma mudança e agora ele tá totalmente repaginado e tá muito bem, tá? Hoje, se você pensa em investir, vale a pena sim fazer uma análise mais complexa para realmente ele se encaixar nessa estratégia e talvez investir. O fundo melhorou muito, ele aumentou a quantidade de imóveis, aumentou a quantidade de inquilinos, um relatório muito top com informações extremamente importantes e diretas mesmo. Então assim, hoje é um dos melhores que a gente tem no mercado aí. E eu mesmo, se eu não fosse cotista, eu ia estar criando aí uma possibilidade desse fundo estar na minha carteira. Ele me surpreendeu muito essas mudanças foram muito positivas. Trabalho excelente da Guardian, parabéns pra Guardian. Eu critico muito, nos meus outros vídeos eu sempre critiquei o antigo Galg, mas também chega a hora da gente parabenizar e parabéns a Guardian pelo excelente trabalho que eles vem fazendo aí. Não é assim, não se acomodem, ele tem um potencial muito grande. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Membros estão online aí, lembrando, R$10 por mês. Vai ter o grupo do WhatsApp comigo, vai ter as causas aí semanais praticamente pra gente trocar uma ideia, conversar sobre fundo imobiliário, trocar conhecimento, bater papo de amigo mesmo. Se você quiser dar aquele apoio pro canal, menos sair. Tamo junto então, até a próxima, falou e é nóis.